Segurança nas instalações elétricas das edificações. Hoje, você está comigo aqui no canal Edu, Dá Uma Luz, e eu estou aqui com o engenheiro Miguel. Bem-vindo, Miguel. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Muito obrigado você por vir. Muito obrigado por atender prontamente a este convite para nós falar de um assunto extremamente importante e atual nos dias de hoje, segurança em instalações elétricas. Miguel, a elétrica, ela já teve vários momentos aí de maior importância e outros um pouco esquecidos. E neste instante nós estamos passando por uma temporada em que a elétrica ela virou um ilustre hoje por causa das coisas que têm mudado, por conta dos equipamentos, novos equipamentos. E estamos vendo que as pessoas ainda não entendem o tamanho da necessidade que a elétrica precisa da segurança. Como que nós estamos hoje na nossa região, na sua opinião? Estamos sendo bem assegurados pelas manutenções ou ainda falta alguma coisa? Então, Eduardo, no caso, o Corpo de Bombeiros, né, está cumprindo com a parte dele. Eles estão emitindo laudos de vistoria, né? E nesses laudos, o síndico, no caso, ele tem que chamar os técnicos da parte elétrica, da parte de gás, da parte de hidráulica, para que verifique se o prédio tem condições de dar segurança para os habitantes. E no que corresponde à nossa parte de eletricidade, tá? Essa norma dos bombeiros é a IN19. Né? Então, quando é solicitado para o técnico de eletricidade, o engenheiro, né, ele tem que verificar toda a instalação elétrica e atestar que está tudo ok. E se tiver alguma irregularidade, ele tem que descrever e tem que arrumar. Né? Isso tem acontecido muito, até comigo, né? Eu tenho feito vistorias em prédios recentes, novos, que estão tudo ok, né? Mas tem alguns que tem que corrigir. E existe uma resistência dos síndicos em fazer essas alterações, né? Instalação de equipamento de segurança. Um caso recente que tem acontecido comigo, eu fiz um laudo de um edifício, né, construído há 12 a 13 anos, e eu fiz esse laudo e verifiquei que não tem os disjuntores IDR. Os disjuntores IDR são disjuntores diferenciais que protegem as pessoas contra choques elétricos, né? O disjuntor, ele sentindo algum desvio de corrente, né, ou alguém mexendo na rede, ele automaticamente desliga. Questão de segundos, de milissegundos. Então eu constatei nesse laudo que no prédio não tem instalado os disjuntores IDR no centro de distribuição do condomínio e principalmente no salão de festas, que é o andar de lazer, onde tem tomadas, onde tem piscina, né? Então, áreas molhadas. Tem áreas molhadas, tem chuveiro. E lá no térreo, no quadro do condomínio, foi verificado que tem um disjuntor que aparecia ali, que dizia chuveiro. Eu digo, opa, tem que ter o IDR para proteger as pessoas. Uhum. Eu estou tentando convencer a síndica que se instale. Inicialmente ela aceitou até, porque eu convenci ela que tem que se instalar pela segurança. Tá? E uma das responsabilidades da síndica, nesse caso, é manter a segurança dos habitantes. E para manter a segurança tem que instalar esse equipamento. Né? Então, a princípio, ela aceitou instalar, chamou um eletricista para fazer a instalação e constatou que é muito caro.
Aí, numa resposta posterior, eu até perguntei para ela, quanto é caro uma vida humana, né? E comparando, ou fazendo um comparativo, né? Com outro fato para que todos entendam, né? É a mesma coisa que a gente comprar um carro e não usar o cinto de segurança. É obrigado a usar o cinto? É obrigado. Mas se alguém não quiser usar, não usa. Ele pode ficar até 10, 12 anos dirigindo e não acontecer nenhum acidente, né? Mas se acontecer algum acidente, os caras vão verificar por que o cara não estava usando o cinto. Então, comparando com a instalação desses relés de proteção, é a mesma coisa. O prédio, ela me falou, a síndica, está funcionando há 12 anos e nunca deu problema. É a mesma coisa que não usar o cinto, né? Mas um dia, uma criança está lá no salão de festas, pega um prego e enfia na tomada, a criança pode morrer. Se tiver o IDR, pode não acontecer, né? Um fato acontecido aqui bem pertinho de nós, no dia 27 de abril deste ano, um eletricista de 36 anos, Rafael, o nome dele, veio de Curitiba. Ele foi fazer a manutenção numa pizzaria ali na rua 511, em Balneário Camboriú, bem pertinho do Shopping Atlântico. Na verdade, é na frente do shopping, essa rua. Ele foi fazer a manutenção sozinho. Trancou a porta, foi fazer a manutenção. Como ele demorou muito, foram ver, ele estava deitado no chão. Bateram, não foi abrir a porta. Então, foi constatado que ele levou um choque e morreu, né? Aí eu pergunto, se tivesse instalado o disjuntor de proteção contra choques, ele teria morrido? Talvez não, né? Então, por isso eu ressalto a importância de seguir os técnicos que avaliam o edifício. É tão fácil hoje encontrar um engenheiro para fazer um laudo, porque de repente existe essa resistência, Miguel, entre passar a responsabilidade para quem de fato tem a competência, a capacidade de avaliar. O Corpo de Bombeiros faz a exigência de um laudo. O engenheiro, o técnico, ele conhece as normas. Ele sabe o porquê de cada exigência. E ele sabe que tem que ser aplicado. As normas, elas não são feitas aleatórias. Muitas das normas são estudos de décadas, que já passou para a Europa, dos Estados Unidos, isso, chegou até o Brasil. Foi elaborado fóruns, foi desenvolvido conversas para se encontrar uma melhor solução. Então, um dispositivo IDR, como o senhor tem, né, nós estamos conversando aqui, o IDR, ele muitas vezes é uma dor de cabeça para o eletricista. Mas por que é uma dor de cabeça para o eletricista? Porque a instalação não está adequada. Exatamente. Se a instalação está adequada, se os cabos estão adequados, se o aterramento está correto, a carga só tem que funcionar. Mas o medo, muitas vezes, de quem faz a manutenção é do que? Isso vai começar a desarmar, vão me ligar no meio da madrugada ou num final de semana e eu tenho que vir aqui e resolver. Então é melhor que não tenha. Mas isso acaba sendo uma armadilha, porque ele mesmo pode tropeçar ali, ele mesmo pode cair nesse buraco. É verdade, Eduardo. Existe muita resistência, né, para instalar esse equipamento, mas, na verdade, ele identifica o circuito que está com defeito. Uhum. E aí o eletricista vai e corrige, tem que trocar o fio. Uma das questões que a síndica desse prédio, né, me avaliou, me questionou, foi, mas vai sair muito caro. Uhum. E eu perguntei, quanto que vale uma vida? Né? A família desse Rafael, desse eletricista, como eles devem estar sentindo, né? Eu gostaria muito de saber, eu não fui atrás porque não sei se eu posso fazer perguntas lá no Corpo de Bombeiros, né? Esteve a Polícia Técnica também lá para fazer uma avaliação. Eu até me proponho, e acredito que você também, Eduardo,
nos propomos a auxiliar na verificação por que o cara morreu. Sim. Né? Se foi problemas de falta de equipamento de proteção, por que o Corpo de Bombeiros emitiu o ABITSE para funcionar a pizza? Isso aí é muito comum, cara, acontecer. Não só isso, mas coisas dessa no Brasil têm acontecido aos montes. Né, Eduardo? Você deu um exemplo claro sobre a instalação do DR e o do cinto de segurança. A pessoa pode andar e, de repente, apenas tomar uma multa e fazer isso mudar a consciência. A fiscalização é que me parece ser o grande problema no Brasil. Porque um dos papéis do síndico, né, uma das ações que ele tem que tomar é a fiscalização. Porém, essa parte técnica é muito específica. Não compete ao síndico, mas ao síndico. Ele pode ser bem assessorado, né? Pode ser bem assessorado. Assim como você hoje presta serviço, dezenas de profissionais hoje podem realizar uma perícia, um laudo e fazer a instrução, porque os condomínios hoje, com tantos equipamentos, precisa ter um plano de manutenção. As verificações corretivas ou preventivas exigem que profissionais capacitados, qualificados, estejam no local acompanhados para trabalhar com elétrica, pelo menos de uma pessoa, de um ajudante, de um auxiliar. De repente, se alguém visse, né, esse técnico, esse eletricista trabalhando, se tivesse seguindo a norma, talvez não teria fatalidade. Com a instalação de um equipamento de segurança e também com o procedimento correto, reduziria esse risco que a gente corre. E o importante também é a gente ressaltar, Miguel, que não é só o profissional que corre o risco. Muitas vezes o usuário. O condômino que está passando um final de semana, que está fazendo uma festa no salão de festa, que está aproveitando, está lá na piscina e cadê o uso do DR? Cadê a parte externa, a área molhada? Porque o IDR não é apenas para o chuveiro, ele é também para toda tomada de uso externo. E aquelas, né, que estão dentro, mas pode dar o apoio lá fora. No caso aí dos condomínios, muitas garagens é uma área interna, mas ela vai servir de apoio lá para a calçada, para a rampa, onde é uma área externa. Então, por isso, precisa do IDR. Ou seja, tem muitos fatores que uma pessoa técnica, né, de acordo com as normas, vai poder orientar o síndico, o gestor. Então, você que está, né, nos assistindo, que está vendo isso, é uma informação de extrema relevância, porque isso pode salvar vidas. É importante que o Corpo de Bombeiros está cumprindo com a missão deles, tá? Não só de apagarem os incêndios, mas também de exigir que os síndicos cumpram com as normas de segurança para dar proteção aos habitantes. Além dos bombeiros, tá, existe outra norma da NBR 5674, que muitos síndicos, muitos gestores, tá, que estão qualificados, por isso é importante que o síndico seja uma pessoa de conhecimento, que faça cursos, que faça pesquisa do que tem que ser usado. Essa norma 5674 da NBR, o que ela fala? Anualmente, todo ano tem que se fazer uma manutenção na parte elétrica. Fornecimento de DRT. O que é uma DRT? É um documento de responsabilidade técnica. E também um laudo, atestando que as instalações estão corretas. Todo ano tem que ser feito isso. Então, se o síndico, né, chamar um engenheiro eletricista para fazer um laudo com uma ART assinada pelo engenheiro, o síndico pode dormir tranquilo. Que se ele atestar que o prédio está em condições de ser habitado e ninguém vai levar um choque, é garantido. Ele entregou a responsabilidade para quem? Então o síndico aí ele faz a coisa certa. Essa síndica, que eu não vou falar o nome, ela não quer instalar o DR, dizendo que é muito caro. E a minha resposta foi, quanto é que vale uma vida? Né? Então essas duas normas, do bombeiro e da NBR 5674,
se todos os síndicos resolverem aplicar, que devem aplicar, né, porque é norma. Eu gostaria muito de participar da verificação por que o Rafael, ali no edifício Dona Rocinha, na rua 511, do lado do Shopping Atlântico, por que ele faleceu? Isso realmente são coisas que acabam nos trazendo uma frustração, porque sabemos como resolver os problemas, mas infelizmente temos tudo na mão. Temos equipamento, né? Não é um equipamento caro. Há equipamentos muito mais caros e já estão instalados. Um dispositivo IDR hoje é na faixa de R$200, 300 talvez, não sei a quantidade, mas se nós estávamos falando aí de poucas dezenas e centenas de reais, o que isso pagaria para evitar um acidente? Não tem custo. É um valor significante. Então, nós temos profissionais, temos normas, temos componentes, o que está faltando para que isso seja arriscado, né? Como muitas doenças elas são eliminadas de uma vez, da mesma forma, acaba-se para de falar sobre choques, sobre circuitos não identificados. Será o que é esse disjuntor? Ele é para que ele serve? Tem que haver uma identificação. A IN 19 do Corpo de Bombeiro é muito clara. Sinalização, identificação dos circuitos. A NBR trata sobre a questão do IDR, como tantas outras coisas, cores de fio. A cor do fio neutro é azul. Mas, na prática, tem dezenas aí de casos que não seguem. Já vai entrar em outra área, né? Os profissionais de eletricidade, todos deveriam se atualizar, né? Uhum. E muita gente aí vai ali e compra um cinto, cara. Naquele cinto, quanto mais chave eles botar ali, parece que eles sabem mais, né? Então eles acham que sabem tudo. Mas não é, cara. Tem que estudar as normas. Na verdade, nós temos que seguir as normas. Assim como no trânsito. A gente segue as normas de trânsito, como colocar o cinto de segurança para não haver problemas num acidente. Na eletricidade é a mesma coisa. Nós temos que seguir as normas, instalar os equipamentos de segurança para que não aconteçam fatos que prejudiquem as pessoas. E entrando nessa questão do profissionalismo, o que ocorre, Miguel, que eu penso hoje? Para hoje, se um profissional ele se tornar um engenheiro, ele precisa passar por algumas matérias, algumas disciplinas. E são disciplinas, normalmente, disciplinas pesadas, com cálculos, dificuldades. E não desmerecendo nenhum outro curso, mas são cursos realmente difíceis para que se torne e se receba o diploma, seja outorgado como um engenheiro. Isso daí leva uma responsabilidade para o profissional de agir, de tomar uma ação, de fazer um estudo, de assinar um documento. Muitas vezes um curso rápido, não é que a pessoa não aprende, mas qual que é a balança? Se eu fizer algo errado, se eu fizer uma gambiarra, o que isso pode me gerar? Então, olhando pelos dois lados, entre um engenheiro, entre um técnico, entre um profissional qualificado, acaba se criando uma certa irresponsabilidade quando não tem punição. Um engenheiro, se ele age fora das normas, ele está sujeito à punição, ele está sujeito a uma denúncia. E um profissional? Então, olha o que está acontecendo. Temos os síndicos, os gestores, os contratantes, que eles adquirem a responsabilidade de resolver o problema e contratam alguém para resolver o problema. Não significa que está sendo resolvido da forma correta. Por isso que é importante ser fiscalizado, ser vistoriado por realmente profissionais que são competentes e que têm esse peso na hora de agir. Porque alguém que assina algo sem ver ou que realiza uma gambiarra e está sujeito a uma punição, meu amigo. Mas isso aí, Eduardo, tá começando a acabar. Os caneteiros estão sumindo, porque a responsabilidade está pegando. Olha só. E eu gostaria muito que fosse seguido à risca, né? Quando acontece um fato desses aí, que se publicasse isso, né? Acontecesse um caso desse aí que aconteceu de morte,
que se publicasse. O síndico não tomou conhecimento, né? Ele se vai ter punição ou não vai, para os outros síndicos começarem a ver que tem que se pensar em segurança, né? Apesar que as construções novas elas estão evoluindo muito, Sim. muito, né? Os quadros elétricos já vêm atendendo com todas as normas, né? Com todos os dispositivos de segurança, mas o que vem acontecendo problemas é os prédios mais antigos. Tem prédios ali perto do Shopping Atlântico. Tem um ali que eles estão fazendo, por minha recomendação, a troca de todos os quadros elétricos de dentro do apartamento. O eletricista ficou encarregado de tirar foto de todos. São 132 apartamentos. E cada um é avaliado e está sendo trocado, colocando o IDR, colocando o DPS, o disjuntor principal, o geral, né? Com barramento de terra, barramento de neutro. Mas eu vou ter que trocar o meu quadrinho, que não cabe, troca, né? Afinal de contas, existem pessoas ali dentro que precisam de proteção, precisam de segurança. E todos os moradores estão de acordo, né? Estão de acordo em fazer essa reforma, porque quem vai pagar essa reforma dos apartamentos é cada unidade consumidora. Cada unidade paga a sua. É. Mas que bom que tem essa conscientização por parte dos moradores, porque quando o síndico vai tomar uma decisão, se tiver o consentimento, se tiver o apoio, torna-se mais fácil. E se não houver isso, a coisa complica. Miguel, tem algum prazo da instalação elétrica? Tem um apartamento, de repente, de 20 anos, nunca foi trocada a fiação e só quando quebrou trocou, só quando deu falha. Seria qual o prazo, na sua opinião, que uma instalação elétrica ela tem uma durabilidade com qualidade? O prazo da instalação? Da instalação. Ou depois da vistoria? Não, da instalação em si. A instalação, se seguir a NBR 5674, tem que ser todo ano. Então, ela tem validade anual, né? Até um prédio novo. Prédio novo. Foi entregue agora em 2024. 2025 tem que fazer uma vistoria. Quando você compra um carro, em 6 meses você vai e faz a revisão. Aí o cara diz, tem que trocar o retentor, tem que trocar a parafuseta. Tá, quanto é que deu? Tanto, tá. O cara vai e paga. E se a pessoa... Agora, na instalação elétrica, tem que botar uma coisa na cabeça. Tem que fazer manutenção. Sim. Tem prédio aí com 20 anos que nunca foi analisado. Só quando quebrou, só quando Só queimou. quando estourou o disjuntor, merda, ele estourou, vamos ter que trocar, né? É como se fosse a estrutura de aço, de ferro. Então, essa pergunta é muito boa que você fez, Eduardo. Qual é o prazo de validade das instalações elétricas? Baseado nessa norma da NBR 5674, a validade da instalação é anual. Todo ano tem que se fazer uma vistoria. A vistoria tem que ter um laudo que deve ser arquivada na documentação do condomínio e uma DRT, que no caso do engenheiro eletricista é uma anotação de responsabilidade técnica, que é a ART do CREA, que é a maneira que o síndico se garante que o prédio está ok. Depois disso ele pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Né? Então, a validade de uma instalação elétrica é anual. E os síndicos vão deixando de um ano para o outro, não olham, né? Vão deixando, quando vê... Só na manutenção corretiva. Só na corretiva. Só quando quebra a troca. Então, é importante isso aí, né, Eduardo? A manutenção preventiva. Aí você diz, nem todos os prédios usam. Cara, tem que seguir a norma. A NBR 5674, ela estabelece isso aí. Deve ser anual. Ainda bem que uma síndica, que ela é gestora desse edifício, ali na Avenida Brasil,
ela pediu que tem que ser cumprida essa norma. Eu digo, mas que bacana, cara. Olha, essa síndica está de parabéns, né? E é muito bom que, se algum síndico observar isso aí, que corra atrás de informações de quais são as normas que se devem seguir para dar segurança para os habitantes do edifício. Uma delas é essa aí, mas deve ter outras escondidas, né? Tem. Mas a principal é essa aí. Né? A NBR 5410, com referência ao IDR, ela não fala especificamente deve ser instalado o IDR. Ela não fala isso. Ela fala que ninguém pode levar choque. Você não precisa instalar o IDR, mas tem que fazer um sistema de proteção que impossibilite alguém de levar um choque. Ou seja, botar um lacre ali que ninguém vai poder botar o dedo na parte viva, né? Aí depois disso aí foi criado o IDR, que é muito mais fácil, você instala e soluciona todos os problemas, né? Essa parte é interessante, Miguel, quando a gente fala que não é obrigado, mas acaba sendo, né? Porque tudo o resto é inviável. Fazer, por exemplo, a instalação numa tensão tão baixa que, por exemplo, ninguém tomaria um choque, 12 volts, ou não morreria por conta disso. Que acaba o quê? Encarecendo uma instalação, dificultando depois a troca, a manutenção. Então, assim, ó, por conveniência, talvez, por convenção, aliás, melhor dizendo, a aplicação do IDR acaba sendo a solução mais simples. Mais simples. Mais simplificada. Ainda que Bem se haja esse monstro, né, de que o IDR ele traz problemas, ele vai te deixar na mão. Pode ter certeza que se a instalação estiver adequada, se a carga estiver boa, ou chuveiro, ou as tomadas, ou, enfim, os eletrodomésticos, não tem por que temer. O equipamento vai funcionar. E ele tem um botãozinho de teste que ele pode ser feito por qualquer pessoa. Aperta o botão, está funcionando. Volta ele, rearma. É isso? É isso aí, Eduardo. E um exemplo que eu tenho para falar para vocês é que o IDR na minha casa funciona, né? Eu moro numa casa, num sítio, né? E então, quando chove, muitos circuitos pegam umidade, alguma coisa. Quando eu chego em casa, não tem luz. Aí ligo o IDR e volta a luz, né? Então, o que é? Alguma umidade que deu em algum circuito, porque é uma casa antiga, né? Tem muita fiação pelo teto, alguma coisa. Então, é uma garantia que eu tenho. Sim. Não só do choque elétrico, que nós, como conhecemos a eletricidade, a gente até pode levar choque, né, Eduardo? Está autorizado. A gente está autorizado a levar choque. Já não, é se treinado. não segura o fio com a mão. Já é treinado. Gostando assim, né? Então, mas ele é um equipamento que auxilia muito. Por exemplo, existem casos, né, de fuga de energia e um alto consumo, isso significa, né, uma alta fatura. De repente, uma fuga de energia que ela estaria supervisionada pelo IDR não ia causar esse transtorno, porque numa fuga, automaticamente a pessoa ia identificar que há um defeito e aí precisaria apenas achar esse problema. Não tendo DR, o disjuntor deixa correr. Se está fugindo 1 ampere, se está fugindo 2 ou mais, está correndo, está tudo dentro da normalidade do disjuntor. O IDR não. Se foi a energia para a carga e não voltou aquilo que precisa voltar, erro, falha. Essa é a missão dele. Essa é a missão. E nós estamos aqui tentando cumprir nossa missão de informar quem está do outro lado, porque não estamos aqui por views, não estamos aqui pedindo doações, o que nós estamos aqui é garantindo que todos tenham uma boa informação. Então saiba, né, você que está do outro lado, Miguel que aceitou o convite, que o propósito do canal é levar informação técnica que é importante para quem precisa saber. Hoje nós estamos falando sobre instalação elétrica, e segurança e edificação. Todos, né, a maioria hoje mora em prédio. Itajaí, Balneário Camboriú, a população é toda em edificações. Como está a segurança? Quem é o responsável? A quem que está sendo dada essa missão da responsabilidade sobre uma edificação? Ah, mas a pessoa tem uma boa vontade. Será que a boa vontade basta para ser um responsável de uma edificação? Ou será que precisa de uma competência por trás disso, uma preparação?
uma leitura de norma como essa esclarecedor, porque nós temos normas da 5410, temos normas que são mais técnicas, mas também temos normas que é de compressão comum, praticamente aí um jornal que dá para ler e se atualizar, falar, opa, espera aí que manutenção não é só quando quebra, manutenção é antes de quebrar, é antes de dar um choque, é antes de ter uma reclamação. Não é, Miguel? Então, Eduardo, foi importante a nossa conversa, né? Para transmitir que aqui nós não estamos pedindo nada para ninguém, né? Não. Eu aceitei o convite para contribuir para a sociedade na segurança das edificações com relação às instalações elétricas. Sim. Tá? Então, coloquei esse exemplo, né, da morte do Rafael, de um eletricista que morreu mexendo na eletricidade, que poderia ser evitado, e um fato desses pode acontecer com qualquer um. Sim. Então, é importante que os síndicos sigam as recomendações dos engenheiros eletricistas quando receberem esse laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, que certamente vão ter que chamar um engenheiro. E esse engenheiro vai relatar se o prédio está ok ou se tem que fazer alguma adequação. Se ele relatar que tem que fazer alguma adequação, então, por favor, executem, porque é de extrema importância para a segurança e o bem-estar dos habitantes dos edifícios. Miguel, teve um caso que você me fez lembrar agora. Alguns anos atrás, nós fomos chamados para resolver o seguinte problema. O apartamento tinha alguns eletrodomésticos, geladeira, micro-ondas, que onde tocava dava choque. Aí fomos ali com o técnico, fizemos algumas medições e descobrimos que estava realmente vindo energia por algum lugar e estava jogando essa energia em cima do aterramento daqueles eletrodomésticos. Então, vimos que os aterramentos estavam mal feitos, mas queríamos descobrir qual é que era a origem, né, dessa energia que não deveria estar ali. E aí chegamos a um ponto, depois de algumas investigações. A energia ela estava saindo de um apartamento por problema numa tomada, numa inversão entre neutro e terra, numa tomada. O televisor dele, o aparelho de televisão, estava jogando essa corrente no aterramento. Esse aterramento estava todo feito, né, na televisão, o aterramento ia para a televisão, e o cabo coaxial ele funciona ali com a parte interna conectada de antena ele é aterrado. E a parte externa que é aterrada. E ele jogava isso lá para a antena. Então era uma antena coletiva. Nessa antena coletiva ele voltava para os outros apartamentos e onde jogava para um dos apartamentos ali, fazia o disjuntor, às vezes caía, às vezes não, e principalmente dava choque. Olha a complexidade de um sistema elétrico por conta de uma falta de manutenção, porque, para quem não sabe, todo equipamento colocado acima, no último nível, ele precisa ser aterrado, todo equipamento metálico, então uma antena, um exaustor de churrasqueira, uma chaminé, o próprio rufo das calhas, toda aquela parte de proteção, escadaria, precisa ser tudo aquilo aterrado, fazer parte de um sistema bem aterrado, para que numa ocasião como a tal que eu citei, não tenha, por exemplo, uma consequência de jogar energia para um outro apartamento. Isso, claro, que se houvesse DR numa central seria diferente, né? Mas vai acusando, né? Já vai mostrando que tem um problema. Não precisa alguém tomar um choque primeiro para a gente, né, achar esse problema. Então você vê como que é complexo, principalmente se não tiver manutenção, Miguel. Verdade. Olha, acho que assim, ó, segurança e manutenção, tudo a ver. Isso aí, Eduardo. Miguel, muito obrigado. A participação foi, para mim, foi excelente. Foi muito bom participar, Eduardo. E espero que tenha transmitido alguma informação, né? Com certeza. De bom para os síndicos. E acho que uma podcast dessa aqui
é melhor que a televisão, né? Sim. Porque a televisão, a imagem some. E a podcast você pode ver hoje, amanhã e vai ficar gravado. Vai ficar registrado. Tá ali na internet, Olha né? a nossa responsabilidade. Olha a Miguel. responsabilidade do que a gente fala aqui, né, Eduardo? Verdade. Essa responsabilidade Então que nós tá. estamos acostumados como engenheiros. Tem muitos outros assuntos, Eduardo, para a gente conversar aí Sim. no dia a dia da gente, né? Então eu estou disposto aí a, se você quiser, em outras vezes, me convidar, eu participo e Com certeza, o que eu Miguel. puder contribuir para... Nós amamos, né? Você e eu acho que compartilhamos essa mesma paixão. A elétrica, ela é extremamente cativante e ela muitas vezes é viciante. Nós temos na história, muitos momentos de puro êxtase com a eletricidade. Por exemplo, quando se criou a bateria pelo senhor Volta em 1750, 48 por ali, foi um grande boom na eletricidade. Poxa, agora a gente pode armazenar. Depois com Thomas Edison, poxa, nós podemos iluminar. Aí agora recentemente o japonês lá criou aí a bateria de lítio, que carrega rápido e armazena bastante. Olha a revolução que trouxe. Agora nós estamos vendo a questão da revolução automobilística. E a última que surgiu, né? Que é baseado na lei de Ohm, que é P igual a VI. E os chineses estão conseguindo carregar um carro de autonomia de 400 quilômetros em 5 minutos e já tem carregadores na China espalhados. Olha só. Né? Hoje só aumentar a tensão. A potência é a mesma. Uma grande evolução. E nós estamos dentro disso. Hoje a elétrica ela tomou novamente toda essa evidência, virou capa de jornal por conta da tecnologia. Então, mas precisa ser respeitado. A eletricidade ela tem uma exigência. Ela quer respeito. Ela precisa ser respeitada. E nós temos como respeitar. Equipamentos de segurança, procedimentos seguros. Isso aí, Eduardo. Pessoas qualificadas. Ela exige isso. Ela é exigente. Mas ela entrega luxo, conforto, a eletricidade. Ela vai revolucionar o mundo. Né? Vai revolucionar o mundo. Tem estados na Austrália que já produzem toda a sua energia com captores solares, né? Sim. Então, daqui a um pouco chega aqui e a companhia, como o presidente da Celesc que veio aqui, né, falou que já vão começar a ter problema na distribuidora, porque joga muita energia na rede, né? Nosso problema já não é mais produção. Já não é mais produção. Então, a eletricidade vai revolucionar nossas vidas. Mas, claro, né, como você falou, Eduardo, tem que ter a segurança. Tem que seguir as normas de segurança. Aí o conforto e a felicidade é para todos. Miguel, muito obrigado. Um prazer em falar com você, rever meu amigo. Legal, né? Você que está aí, volte conosco, próximo episódio. E estamos aí, contribuindo, dando luz para a vida das pessoas. Um abraço, muito obrigado.